E aí, pessoal? Mais um The Deep Dive, para a gente mergulhar fundo em novo tema. Dessa vez, vamos desvendar os mistérios da mente humana. Isso aí. Vamos falar sobre a psicanálise, especificamente uma técnica que é a base da terapia, a associação livre. Associação livre. Que nome interessante. Me explica melhor. O que seria isso? É basicamente a regra de ouro da psicanálise. É o momento em que o paciente é convidado a falar abertamente sobre tudo que vem à mente, sem censura, sem filtro, sem medo de ser julgado. Sério? Tipo, vale tudo. Qualquer coisa que vier na cabeça. Exatamente. A ideia é deixar os pensamentos fluírem livremente. Pode parecer aleatório, até sem sentido às vezes, mas acredite, tem um método por trás disso. Interessante. E qual a lógica por trás dessa liberdade mental? Qual o objetivo de falar tudo que vem à cabeça? O objetivo é justamente acessar o inconsciente. É como se abríssemos uma porta para um mundo submerso, cheio de memórias, desejos, traumas, tudo aquilo que a gente guarda lá no fundo da mente. Tipo um iceberg. Ah, A pontinha que a gente vê é a mente consciente. E a parte submersa, gigantesca, é o inconsciente. perfeita analogia. A associação livre é a técnica que nos permite navegar por essa parte submersa, desvendando os mistérios do nosso iceberg mental. Mas espera aí, estamos falando de coisas inconscientes? Quer dizer que nem sabemos o que estamos falando. É tipo um papo no piloto automático. Não, exatamente. A gente está consciente do que estamos falando, mas muitas vezes não entendemos o significado, a origem, a conexão daqueles pensamentos. É aí que entra o papel do psicanalista. Então o analista é tipo um detetive da mente. Ele vai juntando as peças do quebra-cabeça e desvendando os mistérios. Exatamente. O analista é treinado para ouvir atentamente, identificar padrões, interpretar os símbolos, as metáforas, os lapsos, tudo aquilo que o paciente traz à tona durante a associação livre. Nossa, que trabalho minucioso. Mas me fala, por que é tão importante acessar o inconsciente? O que a gente ganha com isso? Acessar o inconsciente é a chave para entender a origem dos nossos comportamentos, das nossas emoções, dos nossos sintomas. É como se a gente estivesse encontrando a raiz do problema e não apenas tratando os sintomas superficiais. Entendi. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, camada por camada, até chegar no centro da questão. Perfeito. A psicanálise, através da associação livre, nos ajuda a descascar essa cebola com cuidado, respeitando o ritmo e o tempo de cada um. Mas me diz, se o objetivo é falar livremente, sem censura, isso não pode ser perigoso. Tipo, liberar monstros que estavam adormecidos no inconsciente. Essa é uma preocupação comum, mas lembre-se, o processo é conduzido por um profissional capacitado, que está ali para acolher, orientar e ajudar o paciente a lidar com as emoções. Ah, tá. Então é tipo ter um guia experiente para nos acompanhar nessa expedição às profundezas da mente. Exatamente. O analista é o guia que nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas do inconsciente. Decifrar os mapas, traduzir os códigos, evitar os perigos e encontrar os tesouros que estão escondidos. Que fascinante. Mas me fala, como funciona na prática essa associação livre? O paciente simplesmente se deita no divã e começa a falar, e o analista fica ali só ouvindo. Geralmente, o paciente se deita no divã, em um ambiente acolhedor e seguro, para se sentir à vontade para falar. E o analista escuta atentamente, fazendo intervenções pontuais, quando necessário. Mas que tipo de intervenção? Ele dá conselhos, faz perguntas, conta piadas para descontrair? O analista não dá conselhos, nem tenta dirigir a conversa, sua função é mais de um facilitador, que ajuda o paciente a se aprofundar em seus próprios pensamentos. Então, o analista é tipo um maestro que rege a orquestra do inconsciente. É uma boa analogia. Ele não troca os instrumentos, mas conduz a melodia, a harmonia, o ritmo da sessão para que a música do inconsciente possa fluir livremente. Interessante. Mas me fala, e se no meio da sessão o paciente deu um branco? Tipo, oi, sumiu tudo da minha cabeça, acontece? É normal. Às vezes o silêncio também fala. Pode indicar uma resistência, um bloqueio, um momento de introspecção. O analista vai ajudar o paciente a entender o que está por trás dessa pausa. Uau, até o silêncio tem significado na psicanálise? Que incrível, mas me fala, essa técnica é usada só na psicanálise ou ela pode ser útil em outras áreas da vida? Ótima pergunta. A associação livre pode ser aplicada em diversos contextos: na escrita criativa, na resolução de problemas, no desenvolvimento pessoal. Sério. Então, podemos usar a associação livre para turbinar a criatividade, encontrar soluções inovadoras, até se conhecer melhor. Exatamente. É como se abríssemos as janelas da mente, deixando a luz entrar, permitindo que novas ideias floresçam, que novas conexões se formem. Que demais! Mas me conta, como a gente pode aplicar a associação livre no dia a dia? Existem várias formas. Uma delas é a escrita livre. Pegue um caderno, um bloco de notas e comece a escrever sem parar, sem se preocupar com a gramática, a coerência, o resultado final. Deixe os pensamentos fluírem livremente, sem censura. Tipo um diário da mente. É uma ótima forma de começar. Você também pode usar a associação livre em momentos de relaxamento, como antes de dormir, durante um banho quente. Interessante.
Quais os benefícios que a gente pode ter ao praticar? Os benefícios são muitos. Aumento da autoconsciência, desbloqueio da criatividade, redução do estresse, maior clareza mental, melhora da comunicação, desenvolvimento da intuição. Nossa, quanta coisa boa. Mas além da escrita livre dos momentos de relaxamento, tem algum outro jeito? Com certeza. Podemos usar em conversas com amigos, momentos de brainstorming, na arte, na música. O importante é se permitir explorar livremente o labirinto da mente. Falando em labirintamente, acho que já exploramos bastante a associação livre por hoje, né? Mas antes de encerrarmos essa parte, me diz uma coisa. Além da associação livre, quais outras ferramentas a psicanálise usa? Ah, essa é uma pergunta para o nosso próximo mergulho. Ficou curioso para saber mais? Não perca a próxima parte do The Deep Dive, onde vamos explorar outra técnica, a interpretação dos sonhos. Eita, já estou ansioso para desvendar os segredos do meu subconsciente. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido essa viagem ao mundo da psicanálise. Até a próxima. No último mergulho, a gente explorou a associação livre, né? Uma técnica que nos leva a navegar pelos labirintos da mente. E hoje a gente continua essa jornada desvendando outro mistério: os sonhos. Sonhos? Essa é a minha praia. É conviver várias vidas em uma só noite. Mas me fala, qual a relação dos sonhos com a psicanálise? Os sonhos, para a psicanálise, são como janelas para o inconsciente. É durante o sono, quando a mente consciente dá uma pausa, que os conteúdos reprimidos, desejos, medos, tudo isso se manifesta em imagens e símbolos. Então, quer dizer que quando eu sonho que estou voando, na verdade, estou expressando desejo de liberdade, e quando sonho que estou caindo, significa que estou inseguro. É possível. Mas a interpretação dos sonhos não é tão literal assim. Cada símbolo, cada imagem tem um significado particular. Cabe ao analista, junto com o paciente, decifrar essa linguagem. Entendi. É como se o sonho fosse um enigma, um código a ser decifrado. Exato. E a psicanálise nos dá as ferramentas para decifrar esse código. É como um dicionário dos sonhos, onde cada símbolo tem um significado, mas esse dicionário é pessoal, único para cada um. Fascinante. Mas me fala, como a gente faz para lembrar dos sonhos? Porque, sinceramente, minha memória é péssima. Normal esquecer dos sonhos. Uma dica é deixar um caderno e caneta do lado da cama e assim que acordar, anotar tudo que lembrar, mesmo que sejam só fragmentos, imagens, sensações. E um diário dos sonhos. Adorei a ideia. Mas depois que anotei, como faço para interpretar, tem algum manual de instruções. Existem muitos livros sobre isso, mas o significado de cada símbolo é subjetivo. Depende da história de vida, das experiências de cada um. Eu não tenho uma receita de bolo. Tipo, sonhei com cobra, significa traição. Não é simples assim. A cobra pode representar sabedoria, transformação, cura. Depende do contexto, da sua relação com esse animal, das emoções que o sonho te causou. Nossa, que complexo. Mas me dá um exemplo de como a interpretação dos sonhos pode ajudar na vida real. Imagina que você sonha que está perdido num labirinto. Esse sonho pode ser um sinal de que você está confuso, desorientado em relação a algum aspecto da sua vida. Faz sentido. E como o analista pode ajudar a lidar com esse tipo de sonho? Ele vai te ajudar a entender o significado do labirinto para você, as emoções que ele te traz e como essa sensação de estar perdido se manifesta na sua vida. A partir daí, vocês podem trabalhar juntos para encontrar soluções. Uau! É como se o sonho fosse um guia, um mapa para o autoconhecimento. Exatamente. É como se o inconsciente estivesse mandando mensagens e cabe a nós decifrar esses sinais para ter mais consciência e bem-estar. Mas me fala, só os sonhos ruins têm significado. E os sonhos bons? Todos os sonhos têm significado. Os bons podem representar desejos, aspirações. Eles mostram o que a gente valoriza e o que nos motiva. Então todo sonho tem algo a nos ensinar. Exatamente. Os sonhos são presente do inconsciente. Uma chance de se conectar com a nossa essência, de se entender melhor. Que lindo. Mas como a gente faz para incorporar a interpretação dos sonhos na rotina? É só anotar e levar para o analista. Você pode começar prestando mais atenção, anotando os detalhes, refletindo sobre os símbolos e as emoções. E, claro, se precisar de ajuda, procure um profissional. Entendi. Mas além da análise, tem outra forma de explorar o significado dos sonhos. Existem muitas ferramentas que podem ajudar. Livros, sites, aplicativos com dicionários de símbolos, guias de interpretação, técnicas de recordação. Nossa, quanta coisa. Mas é importante lembrar que a interpretação é individual, né? O que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Exato. O importante é se abrir para a experiência, mergulhar no mundo onírico e descobrir os tesouros que ele guarda. E buscar ajuda quando necessário. Falando em tesouros, acho que já exploramos bastante os sonhos por hoje, né? Mas antes de terminar, me diz. Além da associação livre e da interpretação dos sonhos, que outras técnicas a psicanálise usa? Essa é uma ótima pergunta para a gente discutir no nosso próximo mergulho. A gente vai explorar o mundo dos atos falhos, dos lapsos de memória, dos xistes, aquelas coisas que revelam o que se passa no inconsciente. Eita, já tô curioso. Mas por hoje é só, pessoal.
Espero que tenham curtido essa viagem pelo mundo dos sonhos. Até a próxima. A gente mergulhou fundo nos sonhos no último episódio, né? Descobrimos como a psicanálise usa os sonhos para entender o inconsciente. Mas e aí, o que mais a gente pode explorar nesse universo da mente humana? Se a gente já viu a associação livre, que nos leva para dentro da nossa mente, e a interpretação dos sonhos, que decifra as mensagens do inconsciente, agora vamos falar dos atos falhos. Atos falhos. Tipo quando a gente esquece o nome de alguém ou troca as palavras sem querer. Isso acontece comigo direto. Será que meu inconsciente está tentando me sabotar? Calma, calma! Os atos falhos para a psicanálise são tipo uns lapsos da mente consciente. Eles revelam desejos, pensamentos, emoções que a gente tenta esconder. Mas como assim? Me explica melhor. Um simples ato falho pode ter um significado tão grande. Pense naquela vez que você estava apresentando um trabalho importante e na hora de falar o nome do seu chefe, você falou o nome do seu ex. Ah, que micão! Mas o que isso quer dizer na psicanálise? Que eu ainda gosto do meu ex. Não necessariamente. Pode ser que você esteja, sem perceber, colocando características do seu ex no seu chefe atual. Ou revivendo, lá no fundo, emoções do término. Entendi. Então os atos falhos são tipo pistas que o nosso inconsciente dá pra gente entender melhor os nossos sentimentos. Isso! É como se o inconsciente estivesse falando: ei, olha pra cá, tem algo aqui que você precisa resolver. E os lapsos de memória. Tipo, Tipo, esquecer uma data, um compromisso, o nome de um filme. Isso também tem a ver com o inconsciente. com certeza. Os lapsos de memória também são atos falhos. É como se nosso inconsciente estivesse nos protegendo de uma lembrança ruim ou de algo que a gente não quer enfrentar. Então quando a gente esquece algo, não é porque somos esquecidos, mas porque estamos inconscientemente escolhendo não lembrar. Exatamente. É. É como se a gente dissesse pro nosso cérebro: esconde isso. Não quero lidar com isso agora. Mas e como saber se é só o esquecimento normal ou se tem um significado mais profundo? Presta atenção na frequência desses esquecimentos e nas emoções que eles te causam. Se você sempre esquece coisas do mesmo tema, ou se esses esquecimentos te deixam ansioso, pode ser que tenha algo a mais aí. Entendi. E as piadas? Uh, O humor também entra nessa história do inconsciente. Sem dúvida. Humor, para psicanálise, é uma forma de lidar com assuntos delicados, com desejos escondidos, com coisas que nos dão medo. É como se a gente escondesse o que sente de verdade atrás de uma máscara de humor. Incrível quando a gente faz piada da nossa própria desgraça para tentar aliviar a tensão. Exato. É uma forma de lidar com a dor de um jeito mais leve e transformar sofrimento em riso. Mas, claro, nem toda piada é uma forma de defesa. O humor também pode ser uma forma de expressão, de criatividade, de inteligência. Nossa, quantas camadas! E como a gente pode usar o humor a nosso favor para lidar com as nossas próprias emoções? Tenta identificar o que te faz rir, o que te incomoda no humor. Que tipo de piada você gosta de contar? Quais te deixam sem graça ou te irritam? Investigar isso pode te revelar muito sobre você, seus desejos, seus medos. Fascinante. O humor pode ser uma porta de entrada para o inconsciente. E com a psicanálise, a gente aprende a entender essa linguagem e usar esse conhecimento para viver melhor. É isso aí. O autoconhecimento não tem fim e a psicanálise nos dá ferramentas para trilhar esse caminho com mais consciência e leveza. Que jornada incrível! A gente viu que até nos nossos erros, esquecimentos e piadas, o inconsciente se mostra tentando nos dizer quem a gente é de verdade. E agora, com a psicanálise, podemos entender esses sinais e usar isso para viver de forma mais completa e autêntica. O mais importante é lembrar que essa jornada é única para cada um. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo mundo da psicanálise. E lembrem-se, a aventura do autoconhecimento continua. Até a próxima. Fiquem de olho nos sinais do inconsciente.